Bom dia, bom dia, bom dia. Que a graça, que a paz do nosso Senhor e Deus Todo-Poderoso seja sobre suas vidas nesta manhã de quinta-feira, 22 de junho do ano 2023. Estamos a 22 de junho do ano 2023, já estamos na estação do inverno, chegamos ao inverno e nós estamos aqui para trazer uma palavra de Deus para você nesta manhã, a palavra de Deus diretamente do coração de Deus para os nossos corações. Eu sou o pastor Juan Teixeira e este é o nosso programa A Bíblia, o Mate e o Amanhecer, que vai de segunda a sexta-feira, sempre 7 horas da manhã, aqui na página do Ministério Vindos do Pai. O principal propósito do Ministério Vindos do Pai é pregar a palavra de Deus de tal maneira que você possa entendê-la, possa compreendê-la de uma maneira simples e de uma maneira clara. Estamos desde a cidade de Cacequi para toda Latinoamérica, ali onde tenha alguém da fala portuguesa possa estar ouvindo esta mensagem. Temos nossos amigos em Bolívia, Peru, Colômbia, Equador, República Dominicana, enfim, estamos chegando à Latinoamérica através da nossa programação A Bíblia, o Mate e o Amanhecer. Estes dias, ou melhor dito, no dia de ontem, olhando algumas coisas na internet, me deparei com um certo vídeo de uma personagem famosa no Brasil dialogando com um pseudo-pastor. Digo pseudo-pastor porque quando saímos da linha, saímos da palavra de Deus, nós não estamos sendo verdadeiros. Estamos nos transformando em enganadores. Estamos enganando, estamos mentindo, estamos sendo hipócritas, estamos tirando proveito próprio da palavra de Deus quando não ensinamos a palavra de Deus como ela deve ser ensinada. De uma maneira pura, de uma maneira simples, sem tirar e sem acrescentar absolutamente nada dela. No transcurso do vídeo, que não cheguei a assistir todo porque já estava dando nojo do que estavam falando. Entre algumas coisas que eles encontram ali, é a justificação para o pecado, para a imoralidade, a corrupção. Baseando-se na Epístola de João, onde diz que Deus é amor, e é verdade. Deus é amor e de tal maneira Ele amou ao mundo que deu ao seu Filho unigênito. Agora, o interessante é, por que Deus deu o seu Filho unigênito? A palavra de Deus vai nos dar a própria resposta nesse mesmo versículo, no capítulo número 3, verso número 16 do Evangelho de João. Vai dizer que Deus amou o mundo de tal maneira que deu ao seu unigênito Filho para que ninguém viesse perder-se, senão que viesse a ter a vida eterna. Bom dia, Carla, ali na cidade de Gramado. Que Deus venha abençoar poderosamente a tua vida, a toda a tua família, a Luciana, a Vitor Emanuel, a sua irmã Teresa, Luciano. Deus abençoe poderosamente as suas vidas. Então o que acontece? Deus entregou sim ao seu Filho para que, através dele, nós pudéssemos ser salvos.
Em 1 Timóteo, capítulo 2, verso número 5, vai nos dizer que não existe outro mediador entre Deus e os homens, a não ser o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ele é o que nos leva até o Pai. Perdão. Ele é que nos leva até o Pai. Então, o que acontece diante disto que estava assistindo no dia de ontem? Então, como Deus é amor e Deus ama todo mundo, Ele ama o pecador. Ele não olha para o pecado, Ele não olha para a imoralidade, Ele não olha para a corrupção, porque Ele é amor. Agora, a palavra de Deus nos diz muito claramente, e é o que queremos ler nesta manhã, e ministrar a palavra de Deus sobre isto. Por exemplo, Romanos 6:23, vai dizer que todos pecaram e estão destituídos, separados, afastados da glória de Deus. Todos estão destituídos porque todos pecaram. Nós pecamos. A semente de pecado está em nós. O salmista escrevia isto de uma maneira muito acertada no Salmo número 51, no versículo número 5, quando ele diz que no ventre da sua mãe ele foi formado em pecado, porque ali está a semente do pecado. Entenda isso. Quando Adão e Eva pecaram, a semente do pecado permaneceu no homem. E isto foi sendo transmitido de geração após geração até os nossos dias de hoje. Agora, Deus deu uma solução para o homem. Ele colocou seu filho, como falamos em 1 Timóteo capítulo 2, verso número 5. Ele é o intermediário, ele é o mediador, ele é o salvador. Ele é o que nos guarda, Ele é quem nos guia, Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Agora, o que mais nos diz a Bíblia? Quem crê nele não será condenado. Está no Evangelho de João, capítulo 3, versículo número 18. Quem crê nele não será condenado. Então, para aí. Então, existe uma condenação? Existe uma condenação? Porque é o próprio Jesus quem está falando com Nicodemos. É o próprio Filho de Deus que está falando com Nicodemos. E ele está dizendo neste momento que quem nele crê não será condenado. Crer em quem? Em Jesus, meu amado. Em Jesus. O Filho de Deus. É nele que nós devemos de crer. É Ele que nós temos que recebê-lo como nosso único e suficiente Salvador. Nós necessitamos urgentemente de um intermediário, de um mediador entre nós e Deus. E esse mediador não é João, não é Pedro, é Jesus de Nazaré, Filho de Deus, aquele que nasceu e foi traído pelo seu próprio povo, morreu, porém ressuscitou ao terceiro dia. E hoje está à destra de Deus, intercedendo por cada um de nós. Então aquele que nele crê será salvo. Então aí já temos algo, que tem uns que vão serem salvos e outros não vão serem salvos. Agora a pergunta é, salvos de quê? Da morte eterna, do inferno, da condenação eterna.
Nossa vida aqui sobre a face da terra é uma preparação para depois da morte. O nosso relacionamento com Jesus aqui na terra vai marcar o nosso futuro depois da nossa morte. Como está o seu relacionamento com o Senhor? A palavra de Deus continua dizendo: mas que não crê, já está condenado, porque não creu no nome do unigênito Filho de Deus. Que não creu no unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta: que a luz veio ao mundo, seja o próprio Filho de Deus. E os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque seus atos eram maus. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que seus atos não sejam reprovados. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que os seus atos possam ser manifestos, pois eles são forjados em Deus. É isto que está nos dizendo a palavra do Senhor. Então, quando vem falar que não existe tal condenação, porque Deus é amor, porque Deus ama ao pecador, porém odeia o pecado, isso não é um versículo bíblico, mas isso não é um versículo bíblico. Isso não existe na palavra de Deus. Essa foi uma frase que quem falou isto foi Mahatma Gandhi, muitos anos atrás. E a igreja, lamentavelmente, peca por faltar conhecimento, como diz em Oséias 4:6. O meu povo que se chama pelo meu nome, meu povo que se chama pelo meu nome, rejeita o conhecimento, peca, porque lhe falta o conhecimento. E os sacerdotes, os líderes, os evangelistas, os pastores, rejeitam também o conhecimento e não passam o conhecimento para o povo. Não passam a verdadeira palavra do Senhor, o verdadeiro evangelho para o povo, porque têm medo de perderem ovelhas, que na realidade muitas vezes nem uma criação de ovelha tem uma criação de bodes, porque estão levando o evangelho totalmente pervertido. João capítulo 3, aqui mesmo, versículo número 36. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna. E aquele que não crê no Filho não verá a vida. Ah, mas aí não terminou ainda o versículo. Veja o que está dizendo: e colocando por terra aquela teologia, aquele pensamento, aquele ensinamento de que Deus ama, todo mundo ama, mas Deus condena aqueles que não obedecem. Continua dizendo: aquele que crê no Filho tem a vida eterna, e aquele que não crê no Filho não verá vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. He falado nesse vídeo também que muitas vezes se pega versículos isolados para assustar o povo. Isto não é um versículo isolado. Isto está dentro do mesmo contexto do que o nosso Senhor Jesus Cristo está falando para Nicodemos. E depois vamos encontrar muitos mais versículos nos evangelhos que nos alertam. Como, por exemplo, Mateus 7:22, onde Jesus rejeita
onde ele diz que tem muitos que falam no seu nome, mas não são conhecidos por ele. Estamos vivendo tempos difíceis? Estamos. Extremadamente difíceis, extremadamente complicados. E mais, quando aquela hora se aproxima. A hora da vinda do Senhor está aproximando-se. De um momento a outro, o Senhor há de vir pela sua igreja. Então, o que está acontecendo? Que o inimigo das nossas almas, Satanás, o diabo, o enganador, o mentiroso, como você queira chamá-lo, tem se levantado de uma forma violenta, não somente contra a igreja do Senhor, senão também contra a humanidade. Ele tem se levantado de uma forma violenta e está fazendo com que as pessoas passem a acreditar daquilo que está errado como se fosse certo. Hoje Satanás tem utilizado essa estratégia, que aquilo que está certo faz com que o mundo, com que o povo, com que as nações, com que os governantes enxerguem como que está errado. E aquilo que está errado está tentando desesperadamente por todas as maneiras e até através da educação dos nossos filhos fazer com que eles entendam que aquilo que até hoje teve errado e é errado eternamente está certo. E aí então cria um conflito nas nossas mentes. E aí se levantam alguns famosos, entre aspas, da mídia, da televisão, negando algumas verdades bíblicas. Que Deus ama. Mas aquele que não tem uma vida com Ele, porque se crer no Filho de Deus, não é somente crer, é viver como Ele viveu. Afastado do pecado. Mas, meu irmão, a Bíblia está dizendo que todos pecaram. A Bíblia está dizendo em Romanos 3, verso número 10, que não existe um justo, nem sequer um. A Bíblia está nos dizendo que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Sim, é verdade, a palavra de Deus está dizendo isto. Mas também a palavra de Deus está nos dizendo de que existe um mediador, de que nós temos um advogado que é Jesus Cristo de Nazaré, que está lá em João, em 1 de João, primeira epístola de João, capítulo 1, verso número 9. Está ali escrito, está ali dito, e a palavra de Deus se cumpre. Crer, qualquer um pode crer. Agora, ter uma vida com Deus, aí é que está a diferença. Viver afastado do pecado como Jesus viveu, aí é onde encontramos a diferença. A própria palavra de Deus vai nos dizer que o seguinte: crês tu em Deus, bem o fazes, porque o diabo e os demônios também creem. Jesus, durante 3 anos, ele formou discípulos. Não é verdade? Formou discípulos. Agora, nós, século 21, usamos a expressão crente. Crer, qualquer um crê. Agora, ser discípulo do Senhor Jesus, aí está a diferença. Você é um simples crente ou se considera verdadeiramente um discípulo do nosso Senhor e Salvador
Jesus Cristo de Nazaré. A salvação é pela graça. Deus preparou tudo para que eu e você pudéssemos ser salvos. Ele deu o seu Filho. O Espírito Santo está atuando sobre a face da terra. Então temos tudo para poder ter uma boa vida. Ele nos deu a salvação pela graça, para que ninguém se glorie, porque não é por obras. Não é por obras para que ninguém se glorie, senão que é uma dádiva, é um presente imerecido de Deus, para que nós possamos ser salvos. Mas isto é através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nada procede de nós. Tudo já foi preparado, tudo já foi feito por Deus. Nós o que temos que fazer é tomar a decisão de aceitar aquilo que Deus preparou para nós. É isso o que nós devemos de fazer. Aceitar aquilo que Deus deu para nós. Nenhuma religião vai te dar o que Cristo tem para dar. Nenhuma religião vai te dar o que Cristo tem para dar-te. Nós vamos à 2 Tessalonicenses, capítulo número 1, versículo número 8 ao 9, que diz o seguinte: em chama de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, os quais, preste bem atenção no que diz a palavra de Deus, os quais serão punidos com eterna destruição, longe da presença do Senhor e da glória do seu poder. Se você crê no Deus da Bíblia, que é o único e verdadeiro Deus, aqui está a palavra. Deus é amor, é amor. É amor. E de tal maneira Ele amou ao mundo que deu o seu Filho, para que ninguém fosse condenado. Então, se nós somos condenados, é porque, como diz lá em João 3,36, nós amamos as trevas e não a luz. A luz veio, mas os homens preferiram ficarem na escuridão, nas trevas. Não enxergaram a luz, porque não querem que suas obras sejam manifestas. Não querem que suas obras malignas, corruptas, pecaminosas sejam vistas, porque eles são das trevas. Agora, Deus preparou tudo e, logicamente, Deus está dizendo, Ele nos deu algo que se chama o livre-arbítrio, que nós tomamos a decisão aqui, ou tomamos a decisão por Jesus ou não, tomamos a decisão de ir para o céu ou não. Deus amor é, mas também Ele é justiça. E alguém falou nesse vídeo que pegamos versículos isolados. É incrível o que fala o capítulo 3 de João. E agora aqui, 2 Tessalonicenses. E não termina isto somente aqui. Isso não termina somente aí.
Tem muito mais. Tem muito mais versículos que vão falar sobre condenação. Deus nos chamou. Veja bem, o apóstolo Paulo vai dizer: sede santos, como o Senhor é santo. Sem santidade, ninguém verá ao Senhor. O que é ser santo? Ser santo é viver afastado do pecado. É viver afastado do mundo. Afastado do mundo. Se nós afastamos do mundo, nós afastamos do pecado. Recém antes de começar, agora 6:pouco da manhã, estava assistindo um vídeo que está aqui na página do Vindos do Pai, que recomendo para todos aqueles cristãos que querem ter um pouquinho mais de conhecimento da palavra de Deus sobre as festas juninas. Donde ali o pastor que fez o vídeo, ele está explicando de uma maneira simples e clara, para que você possa entender porque nós, como cristãos, não participamos de uma festa que pertence à Igreja Romana. Então isso é viver em santidade. É negar os desejos da nossa carne. É não ceder aos desejos da nossa carne. É não ceder à tentação. Isso é viver em santidade. Mas a carne está me dizendo vai, o Espírito está me dizendo fica. Porque Deus fala ao nosso Espírito, porque Ele também é Espírito. Ele não fala a nossa alma, as nossas emoções. E tem muito cidadão por aí fracassado na sua vida de cristão por deixar-se ter levado pelas suas emoções, pelas suas almas. E hoje estão perdidos. Meu amado e querido irmão, não estamos fazendo historinha de fadas, nem historinhas para boi dormir. Tudo que falamos nesta manhã está escrito, documentado na palavra do Senhor. Se você crê na palavra do Senhor, vamos tratar de viver de tal maneira que possamos agradar a Deus. Ao final, o povo de Deus é uma nação santa, real sacerdócio, povo que foi escolhido para anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua abundante luz. Lembre-se disso. Ele nos chamou das trevas para a luz, para nós anunciar as virtudes da sua abundante luz. Jesus Cristo vive e Cristo vem em breve. Quem dirá ao Senhor naquele dia, quando nós estejamos diante do seu trono? Não se engane você que diz que é ateu, que é religioso, que não crê na palavra de Deus, que você não vai comparecer ante o trono de Deus. Todos nós compareceremos ante o trono do Altíssimo para ser julgados. Eu estou preparado para esse momento? Você está preparado para esse momento? Não é que eu vou me preparar, eu devo de estar preparado. Meu Senhor e meu Deus, nesta manhã eu quero agradecer-te, quero louvar-te, quero exaltar o teu santo e soberano nome, Pai. Senhor, quero apresentar-te, Senhor amado, a vida de cada um dos meus irmãos, daqueles, ó Pai, que estão caminhando em retidão, que estão caminhando em santidade. Que Tu venhas fortalecer a sua fé, que Tu venhas livrá-los da tentação,
Que a tua presença, ó Deus, esteja sobre eles, desde agora e para sempre, ó Pai. Que teu Espírito Santo venha dar-lhes entendimento, discernimento, Senhor, e guiá-los pelo caminho da verdade e da vida. Meu Senhor, eu te agradeço nesta manhã, ó Pai, e te peço uma bênção especial, ó Deus, sobre aquele homem, sobre aquela mulher que estão saindo para os seus empregos agora, para os jovens, adolescentes e crianças que estão saindo para as faculdades, colégios e creches. Guarda-os, livra-os de todo mal, meu Pai, em nome de Cristo Jesus, o nosso Salvador e o nosso Redentor. Amém, Senhor. Amém e amém. Amém, amados e queridos irmãos. Amanhã temos um novo vídeo aqui na página do Ministério Vindos do Pai. Que a graça, a paz, a misericórdia do Senhor Deus Todo-Poderoso seja sobre suas vidas, sobre sua casa, sobre seus familiares, desde agora e para sempre. Amém.